disputada no estádio Edivaldo Flores, válida pelo Campeonato Municipal. Com o resultado, a equipe segue firme na vice-liderança da competição, somando agora 11 pontos. Os gols da vitória do Moicano foram marcados por Elivelton Silva, Emerson Dutra, Cássio Vinícius, Lucas de Souza, que além de balançar as redes, também recebeu o cartão amarelo durante o jogo normal. Além de Lucas, outros 3 atletas do Moicana foram advertidos: Adailson Vasconcelos, Bruno Gomes e Kevin Silva, totalizando 4 cartões amarelos para a equipe. O confronto foi bastante disputado e marcado por lances de forte tensão. O Brasil da Limeira, além da derrota, sofreu com indisciplina. 3 jogadores receberam cartões amarelos: Elias Pereira, Gleison da Cruz e Lucas Marcos. A situação se agravou com a expulsão de Gleicon da Cruz e Lucas Marcos, ambos cartão vermelho. O lance mais polêmico da partida ocorreu quando Lucas Marcos protagonizou uma jogada violenta. O árbitro Fábio Carvalho estava bem posicionado, próximo ao lance, e não hesitou em aplicar o cartão vermelho direto. A partida também foi marcada por momentos de tensão fora da 4 linhas. O técnico das duas equipes demonstraram muita agitação na beira do campo, mas o episódio gênio mais lamentável envolveu um dos dirigentes que ofendeu a árbitra assistente, Alcione Oliveira, com palavras de baixo calão, gerando indignação entre os presentes. A arbitragem foi composta por Fábio Carvalho como árbitro principal, Alcione Oliveira da Silva e Rubinei Almeida Santos como assistente e Jusilene Santos como a mesária. Com mais essa vitória, o Moicana segue consolidando sua campanha no campeonato, enquanto o Brasil da Limeira terá de superar não apenas os revés, mas também o desfalque importante provocado pela expulsão na sequência da competição. Gênio, eu sei que é normal, né? Os técnicos, a comissão técnica, ficar ali na beira do campo agitada. Mas, gente, vamos respeitar os nossos árbitros. Porque errar é humano, gênio. Agora, ofender com palavras de baixo escalão, gente, é terrível isso para ouvir. Não, na verdade, a gente não aceita isso em situação nenhuma. Não há justificativa que para justificar, né, é o que vai xingar, ofender a pessoa. Ali é um profissional que está trabalhando. Você pode reclamar de um erro, de uma forma, você tem a forma jurídica de fazer uma reclamação também, mas você ofender, né, que eu, como sempre falo aqui, eu não acredito que um profissional saia de casa para ganhar o seu dinheiro, que não é muito dinheiro. Quem pensa que é muito dinheiro para estar ali, mas a pessoa precisa estar trabalhando. Então ninguém sai de casa para poder prejudicar ninguém, né? O erro acontece, como você falou, erro é humano, né? Então a gente precisa, quem está na beira do campo ali precisa ter essa paciência e ter essa noção de que acho que ninguém está ali para poder prejudicar ninguém, né? Agora, exatamente. E o jogo, falar um pouquinho do jogo, né? O jogo, a Moicana se recuperando no campeonato depois daquela polêmica da perca dos pontos, que ele conseguiu reverter, né? Provar no tribunal, como todo mundo tem seu direito à defesa. E ele conseguiu rever os pontos que ele tinha e segue agora com 11 pontos aí, com o Moicana com um grande time que tem. Já o Brasil ainda não se acertou no campeonato. Com 2 rodadas faltando, tá um pouco complicado para ele poder se manter na primeira divisão do campeonato. Viu? Agora, o Moicana é um timão, viu? Porque os meninos, eles têm muita garra em campo, eles ficam ali sempre marcando, eles estão com a bola no pé, mas eles ficam olhando, é como se fosse um jogo assim de mesa, sabe? Que eles ficam colocando aquelas pecinhas assim, ó, é o Moicana. O time do Moicana é um grande time, né? Que são grandes atletas, grandes jogadores. No papel ali é um dos melhores times do campeonato, né? A tendência é que ele vai lutar pelo título, assim como o Grêmio. Acho que os 2 favoritos em termos de nome de jogador hoje é o Grêmio e o Moicano. Eu queria ver um jogo de Grêmio e Moicano. Inclusive foi a final do ano passado, né? Onde você estava lá também, a gente assistiu um grande jogo, um grande público, né? Tinha quase 6 mil pessoas lá no Edivaldo Flores. Gente, o Moicano tem uma torcida fiel.
apaixonado. Eu fiz questão de chamar os diretores do Moicana para poder tirar foto com a torcida, porque eles são fiéis, aquela bandeira mesmo chama a atenção e eles gritam mesmo. O pessoal é apaixonado. Moicana, eu sempre falo, a melhor torcida que tem hoje, a que mais demonstra amor, carinho, tá todos os jogos ali, independente. Você vê que o Moicana não começou bem o campeonato, mas a torcida não abandonou, tá ali sempre, né? Mas é isso aí, gente. Leve sua torcida, porque a torcida é importante. E eu acho bonito que quando termina o jogo, todos os jogadores se reúnem e vão lá cumprimentar a torcida. Lá no campo mesmo, eles vão lá. Vai agradecer, né, a torcida pela presença, né? Parabéns, viu, Moicana? É o reconhecimento com a torcida. E outra coisa, eu já vi jogos que o Moicana não ganhou o jogo, mas a torcida continua apoiando, né? Porque sabe que os jogadores estão ali se dedicando, né? Isso é amor ao esporte. Portuguesa vence o Rio Pardo no Campeonato Municipal do Futebol Master. A Portuguesa levou a melhor sobre o Rio Pardo, vencendo por 1-0 o gol solitário e decisivo. Saiu dos pés de Joabe Martins, que aproveitou a primeira grande oportunidade da equipe e garantiu a vitória, além da vaga para a próxima rodada do campeonato. Apesar da derrota, o técnico do Rio Pardo, Adilson Ferraz, manteve-se ativo e motivou seus jogadores no início ao fim da partida, buscando extrair o máximo da equipe. No entanto, o time enfrentou dificuldades dentro do campo, com 4 jogadores advertidos com cartões amarelos: Alan Ferraz, Apolo Silva, Renato Ramos, Rodinei Rodrigues. Por sua vez, a Portuguesa também teve que lidar com a disciplina em campo, recebendo 3 cartões amarelos aplicados pelos jogadores Marivan Souza, Evento Souza, Ademir Souza. O técnico Gabriel Rocha não se conteve e permaneceu na beira do campo durante toda a partida, incentivando os atletas e contribuindo diretamente para o bom desempenho da equipe. A arbitragem ficou ao cargo de Valdério Campos, com o árbitro principal auxiliado por Vanderlei Porcena e Silvano Freitas como assistente, além de Viviane Lima, que atuou como mesária, garantindo um bom andamento e organização da partida, gente. A Portuguesa aí iniciando muito bem o campeonato, em cima do Rio Pardo, mais um time que não é da cidade, né, mas que sempre tá disputando o campeonato aqui junto com as equipes conquistenses. Grande time, a Portuguesa também sempre monta bons times, porém é sempre um time um pouco mais complicado para arbitragem. Eu tenho vários amigos lá, inclusive Gabriel, um deles. Eles são muito complicados para arbitragem. Sempre, mas sempre tem que ter um jogador assim, né, gente? Mas o problema do time português não é nem os jogadores, a comissão, o pessoal, eles são muito decisivos. Isso às vezes transmite também para quem está dentro de campo, né? Ô, gente, não tem nada melhor, por isso que eu falo, eu tiro sempre o Willian como um exemplo, porque não tem nada melhor do que o técnico estar tranquilo, ter o equilíbrio para acalmar quem está em campo. Porque quem está em campo, gente, não é porque é amador não, mas é uma responsabilidade, gente. Você jogar. Se você perde, você é criticado. Se você ganha, você é mais cobrado. Então... por mais que seja amador, tem muitos times aqui da cidade que já tem tradição. A Portuguesa mesmo é um deles, já tem anos já. Então, assim, tem pessoas que cresceram e são apaixonados, né, pelo futebol amador, por aquele time. Então, o jogador que ele tem a responsabilidade de manter o time aí em cima, porque é onde mexe com a emoção das pessoas, né? Agora, gente, domingo no estádio Lomanto Júnior, a emoção tomou conta do campeonato das equipes de Barra do Choça e Flamaster. Ficaram no empate por 1-1 em uma partida marcante também, equilíbrio, fortes marcações e muita determinação. O time do Flamaster saiu na frente com um gol de Renilton Pereira, que se destacou ao balançar as redes e colocar sua equipe na liderança parcial do placar. Entretanto, o confronto foi marcado por muita intensidade e consequências de cartões. Pelo lado do Flamaster, Jailton Hermes e Renildo Pereira receberam cartões amarelos, refletindo forte disputa em campo. O técnico da equipe, Juraci Prates, esteve ativo na beira do gramado, incentivando os atletas durante toda a partida, juntamente com jogadores reservas que também vibram e apoiaram seus companheiros. Eu acho isso muito bonito, Gênio, porque os jogadores estão ali sentadinhos no banco de reserva, mas eles ficam o tempo todo ali motivando, gritando os colegas em campo. Exatamente, mas é importante porque mostra a união da equipe, né?
Às vezes muita gente fala assim, tô no banco de reserva, mas eu queria estar jogando, não vou torcer, eu vou queimar meus atletas. Mas quem tá ali também faz parte da equipe, né? Você tem que apoiar, tem que vibrar junto. O Flamaster aí, que é a equipe conquistense muito tradicional em seu campeonato aí. Junto com o time da Barra do Choça, que ano passado não disputou, né? Vamos ver como é que vai ser a equipe aí esse ano para jogar. É que começou agora, né? Nós não podemos nem avaliar eles ainda. Gente, agora chegou na matéria que eu queria. Torre goleiro Esaú Matos enfrenta a Saúde no final do Campeonato dos Servidores, gente. A equipe de Torres protagonizou uma vitória da manhã do domingo ao golear o Esaú Matos pelo expressivo placar de 11-2, gente. Ficou na história, não ficou? Eu vou te falar que foi uma surpresa, porque eu acompanhei o Campeonato Master dos Servidores e, na minha opinião, um dos melhores times era o time do Esaú. Apesar da qualidade da equipe da Torre, foi um placar surreal. Não sei o que... Não estava lá, infelizmente, para assistir. Não sei se o time do Esaú foi completo, mas era um grande time. Eu imaginei que seria um time que estaria na final. Porém, a Torre mostrou muita força e vai para a final com muita força e com muita confiança, né? Após a goleada em cima de um time muito forte. Exatamente. E sem dizer que... Tá vendo? Gente, futebol é isso. Futebol é um caixinha de surpresa. Quando você menos espera, vai alguém lá e faz a diferença. E como eu falei, eu não sei como foi o time do Esaú, porque eu não acompanhei, mas era um time muito bom. É um time que tem uma qualidade enorme. Às vezes também tem o dia, né? O time não encaixou, mas 11 foi complicado, né? Foi, viu? E com o resultado, a Torre garantiu a presença na grande final, onde enfrentará a forte equipe da Saúde. A organização do campeonato informou que o dia e horário da decisão serão ainda anunciados. Não foi ainda mais uma expectativa. LCDT não deixa nós na expectativa não, viu? O time da Torre demonstrou superioridade desde o início da partida e com o futebol ofensivo e bem estruturado. Construiu a goleada dos gols de Matheus Silva. Matheus Silva fez 2 gols. Ivanilson Cordeiro Fernandes Campos, Fábio Ian Lopes, 2 gols, Eric Gama, 3 gols e Danilo Silva e Caio Santos Lima. A equipe comandada pelo técnico Ednilson da Silva levou apenas um cartão amarelo aplicado no jogo contra o jogador João Paulo Machado. Que milagre, viu? Primeiro jogo que ele só levou um cartão amarelo. Apesar da derrota, o Esaú Matos lutou bravamente e conseguiu balançar as redes com Lucas Lima Chaves e Caio Rian Oliveira. No entanto, a equipe acumulou problemas disciplinares. Foram 3 cartões amarelos para Caio Rian Oliveira, Lucas Lima Chaves e Juan Paulo. Este último ainda acabou expulso por receber um cartão vermelho. Com o fim das semifinais, o Campeonato Municipal de Futebol dos Servidores se encaminha para a sua grande decisão, prometendo fortes emoções no duelo entre Torre e Saúde. Não vai ser fácil não, gente. Vai ser um jogão, porque o time da Saúde, se eu salvo me engano, é o atual campeão desse campeonato, né? E vai enfrentar o time da Torre, que mostrou força, né? Que também já tem título desse campeonato. Então, assim, a expectativa é grande. Eu vou aproveitar essa expectativa e vou fazer um apelo à secretária de Saúde, Fernanda Maron. Fernanda, por favor, intima todos os servidores aí da saúde, que a saúde é grande, é a secretaria maior que tem a saúde, para ir lá para a Lagoa das Bateias, torcer e pela saúde, porque os jogadores da saúde, eles brigaram mesmo, eles lutaram em campo, eles foram jogadores bem disciplinados. O time da Saúde é um excelente time, né? Eu acompanhei alguns jogos do time da Saúde, e assim como ano passado, eles vêm forte para buscar o título. Mas depois dessa goleada da Torre, a expectativa é de um grande jogo, né? Vamos esperar aí a comissão, né, do campeonato marcar a data aí, que seja um dia que não tenha muitos jogos para a cidade, para poder ter todos lá, né? E como você falou, o pessoal aí da saúde que trabalha lá, e torcer para seus colegas lá. Exatamente, eu já estou cobrando aqui ao vivo. Mais tarde eu vou te mandar um WhatsApp, viu, Fernanda Maron, cobrando aí os servidores da saúde lá na Lagoa das Bateias. E já aproveita e pede eles para levar os filhos,
né? Um ambiente aconchegante, confortável, para dar um passeio lá na Lagoa das Bateias. Então, fica meu reforço aqui, ao vivo, viu, secretária Fernanda Maron? Mas não acabou por aí não. Ontem começou, hein, Gênio? O Campeonato Municipal de Futebol da Zona Rural. Vamos conferir aqui os resultados da primeira rodada nos próximos confrontos. A bola rolou pela primeira rodada do Campeonato Municipal de Futebol da Zona Rural, movimentando diversas comunidades e proporcionando jogos equilibrados e muita emoção para os torcedores. As partidas aconteceram em 6 localidades diferentes, com destaque para a vitória da Portuguesa de Periperi, Foro de Casas e o triunfo da Gama sobre a equipe de Boa Vista. Gênio, você vai me ajudando a falar aí, porque é a primeira vez que eu estou falando aqui do futebol da Zona Rural. Os outros a gente comanda, né? É porque, na verdade, os times da Zona Rural têm uns nomes, às vezes, meio diferentes, né? Então, como você já tem o hábito, então você vai me ajudando. Tá. O resultado aí da primeira rodada no Caiçara 0 e Portuguesa 1, que é do Periperi, não é isso? Exatamente. A equipe visitante da Portuguesa garantiu os 3 pontos ao vencer o Caiçara por 1-0 em um jogo disputado com poucas chances claras de gol. Na Boa Vista, ficou de 1-3 no Gama. O Gama venceu fora de casa o time do Boa Vista, né? E mostrou força e eficiência ao derrotar os donos da casa, isso mesmo, por 3-1. Nossa, que jogo, viu? No primeiro dia, conquistando uma importante vitória ao longo da estreia. E já na Lagoa das Flores temos Flamenguinhos 2-0 Periperi. O time do Flamenguinho é o time que representa o povoado da Lagoa das Flores contra o time do Periperi, que é basicamente ali a mesma região, ali bem próximo, né? Periperi e Lagoa das Flores. Agora eu imagino como é que deve ter sido um jogão, praticamente vizinhos, né? Exatamente. Na Baixa do Cedro, 0-0 com José Gonçalves, em uma partida bastante também equilibrada, não foi, Jânio? Isso, exatamente. O time de Baixa do Cedro recebeu o time de José Gonçalves, mas o placar não saiu de 0-0. Provavelmente um jogo muito disputado, né? Gente, eu queria ter ido, viu? Mas não foi dessa vez, mas da próxima eu vou, viu, Reinaldo? Na verdade, o River Plate... É o River Plate na Avenida, né? Na verdade, o time da Avenida, que chama River Plate, recebeu o time de Itapirema e perdeu pelo placar de 2-1. Menino, e já o José Gonçalves, Bacinha e Boca Júnior. Exatamente. O Bacinha, que é o time que de José Gonçalves, o José Gonçalves está com 2 times, né, no campeonato. Tem o José Gonçalves e tem o Bacinha também, que é de lá. E ele recebeu o Boca Juniors e perdeu pelo placar de 2-1. Continue me ajudando, hein, Gênio, porque a competição segue no próximo domingo, dia 1º, com mais 6 confrontos, prometendo agitar a zona rural. E vou falar os confrontos: Braga versus Iguá, Santos do Baixão versus Real Paraíso, Real Barça versus Queimada, Cortalote versus Juventus, que é do Pé de Galinha, Lagoa de José Luiz enfrenta o Lagoinhas e Cachoeira dos Porcos enfrenta o Cruzeiro, que é da Gameleira. É o dia todo lá, o campo? Não, na verdade cada um joga na sua região. Então é um jogo por cada, jogo por cada região. Exatamente, é um campeonato, tipo cada um, igual o Campeonato Brasileiro, né? O Vasco é do Rio de Janeiro, o jogo na casa lá no Rio de Janeiro. O Bahia aqui em Salvador. Aí o time joga um jogo, a partida na sua região, a outra já joga fora. Aí fica rodando. É um campeonato muito tradicional e que revela grandes jogadores. Hoje os grandes jogadores de conquista, a maioria são da zona rural. É um campeonato importantíssimo. O Campeonato Municipal da Zona Rural segue com uma das mais importantes e tradicionais competições esportivas da região, promovendo esporte amador e fortalecendo laços comunitários entre os participantes. E a expectativa é de mais uma rodada repleta de emoções e grandes jogos. Gênio, ontem os jogadores do Bahia ficaram na bronca com a arbitragem e decidiu a partida. Gênio, o problema de arbitragem não é só que Vitória até conquista na LCDT não, viu? Vou dizer, nacional. Infelizmente, a arbitragem brasileira é sempre um centro de polêmica, né? Agora, você já viu futebol sem o juiz? Não tem, né? Mas eu acho que precisa aí dar uma melhorada, às vezes na reciclagem, alguma coisa, porque não só no jogo do Bahia, no jogo do Flamengo também, uma polêmica muito grande em relação ao pênalti que marcou para o Flamengo.
Agora, Jânio, você falou do Flamengo aí, eu não recebi uma mensagem dos meus amigos palmeirenses. Será por que foi? Será que aconteceu, Jânio? Sumiram? Sumiram, os grupos ficou morto, parou os grupos de WhatsApp. Eu cheguei até a colocar uma matéria lá nos meus stories para me ver se eu ouvia pelo menos uma palavra, né, dos palmeirenses. Meus amigos sumiu tudo. Eu também tenho alguns amigos palmeirenses e tem um que é um grande amigo meu, Rafael do Jurema. Quando o Palmeiras ganha, ele nas redes sociais, no WhatsApp, mesmo no grupo lá, ele é o tempo todo. Depois, mas quando perde, some. Não vou nem falar o nome dos meus amigos palmeirenses, mas por favor, gente, assume, né? Todo mundo que perde quer ter suas desculpas, né, gente? Mas vamos falar então agora do Flamengo, gente. Eu não ia falar não, mas vamos falar. O Flamengo venceu o Palmeiras de quanto, gente? Foi 2-0. Ô, gente, fala essa matéria aí, gente. O Flamengo venceu o Palmeiras por 2-0 neste domingo, no Allianz Parque, e colocou na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. Rossi pegou um pênalti de Piquerez no primeiro tempo. Arrascaeta converteu o seu em cobrança do segundo tempo. A cobrança o pênalti que foi muito polêmico, né? Onde o Flamengo empatou o jogo e Ayrton Lucas fechou o placar. O resultado coloca a equipe de Felipe Luiz a 1 ponto do time de Abel Ferreira, ainda primeiro colocado após a 10ª rodada. O Palmeiras começou o jogo na área do Flamengo, tentando cruzamentos. Assim que o levantamento de Facundo Torres tocou a bola na mão do Varela, aos 11 minutos do primeiro tempo, e Ramon Abate sinalizou o pênalti. Após analisar no vídeo, o árbitro confirmou a decisão e Piquerez bateu o pênalti no canto direito para a defesa do goleiro Rossi. Eu estava assistindo esse jogo aí com alguns flamenguistas, eles cravaram que o goleiro ia pegar e realmente ele foi buscar, né? Hoje eu não quis nem lá assistir o jogo com vocês, sabe por quê? Porque eu ia começar a tirar foto. Aí meus amigos palmeirenses já não estavam falando comigo, eles iam me excluir de tudo. Exatamente. Depois do lance, o time rubro-negro teve mais posse de bola, mas encontrava dificuldades para criar perigo à meta de Everton. A melhor oportunidade dos visitantes veio aos 50 minutos, quando o Bruno Henrique chutou em cima da marcação após o lance bem trabalhado, né? E aí veio o gol do Flamengo, né? Que teve o pênalti, que muito polêmico. Depois o gol de Ayrton Lucas, né, que muito festejado, né, que fazia tempo que ele não marcava, mas o jogo acabou terminando 2-0 mesmo, e dentro da casa do Palmeiras, né? Um jogo de 2 líderes, né? O Flamengo segundo colocado e o Palmeiras o primeiro. Mas ainda assim o Palmeiras manteve a liderança com 1 ponto de diferença. Eu não quis nem comentar sobre o jogo aí do Flamengo e Palmeiras, para ver se meus amigos voltem a aparecer novamente, viu? Para falar que você não está sendo imparcial, né, Lu? Exatamente. Agora vai ter outro jogo deles, né? Vai. Aí no segundo turno. Aí na volta, no retorno. Tem uma esperança, palmeirense. Não fique triste, não. Provavelmente aí quando o campeonato vai estar funilando. Aí pega mais fogo ainda, né? Agora, gente, nós dois temos um amigo em comum que é palmeirense. Eu não posso deixar de falar o nome dele aqui, não. João Matos. Vai ter o próximo jogo, tá, João? Não fica tristinho, não. Eu vou te dar um abraço agora à tarde, viu? João é palmeirense? Sabe? João é palmeirense. Ei, João. Ele é uma das pessoas, quando o Palmeiras ganha, ele fica lá no TikTok postando as coisas, fica mandando, viu, João Matos? Mas eu vou fazer o mesmo. Eu vou pegar alguma coisinha do Flamengo, viu? Mas não vou fazer essa maldade com ele, não, porque eu vou sair daqui direto lá pro sindicato. E aí eu quero te dar um abraço, viu, João Matos? Ei, João, você espera essa mulher que ela vai te perturbar, viu? Esconde o café aí, esconde o cappuccino. O cappuccino, né? O Giro do Esporte fica por aqui. Obrigada pela sua audiência, pela confiança de sempre. A gente se encontra na próxima segunda-feira com mais novidades e nós vamos falar sobre a final do Campeonato dos Servidores. Vamos aguardar aí Luciano Pina, que ele vai marcar a final. Se for esse final de semana, a gente fala. Se não, quem sabe aí, se não for esse final de semana, a gente vê se traz os representantes da equipe aqui para falar um pouco
Vamos trazer o campeão aqui. O campeão? Pronto. Vamos trazer o campeão aqui. Eu não posso falar, nós não podemos divulgar de quem é a torcida, nós temos que ser neutra, né, gente? Agora, mas que vai ser um jogão. O Campeonato Servidores, para mim, como todos são meus amigos, é difícil até de manter uma torcida, né? Eu sou suspeita de falar. Ali, todos os jogadores ali são todos meus amigos. Ali onde eu chego é um ambiente muito bom. Então, nós temos que torcer para quem tá jogando, né, gente? No momento. Mas não pode falar também não, né? Mas eu já vou pedir mais uma vez, Fernanda Maron, por favor, secretária, reúne o grupo. Matheus França, coordenador de urgência e emergência. Manda a equipe para lá, manda todo mundo ficar na torcida. Eu quero aquela arquibancada cheia, eu vou registrar, viu? Porque saúde e educação tem torcida. Vamos lá esperar, vai fazer um grande jogo, né? Gênio, mais uma vez, muito obrigada e estaremos aqui de volta na segunda-feira com mais informações sobre o futebol. Valeu.